hoje a aula é sobre as regras de derivação. Muito bem, a gente tá aqui na nossa parte de derivadas, né, do curso. Nós já vimos as seções 2.7, 2.8 e na verdade nós vimos já essas duas primeiras regras de derivação aqui, né, que a gente quis incluir para a primeira prova, com o objetivo de facilitar a vida de vocês, na verdade. Foi por isso que a gente adiantou essas duas primeiras aqui, para não ter que sempre calcular a derivada pela definição, né? Então a gente já deu as regras. Enfim, então isso já faz parte do capítulo 3, e a aula de hoje e a próxima aula vão fechar o capítulo 3, e depois a gente vai para o capítulo 4, que é o capítulo de aplicações da derivada. Mas enfim, hoje, então, são as regras do produto do quociente e a regra da cadeia. Eu diria que a aula de hoje é uma das aulas mais importantes que tem, não só do cálculo 1, mas de todos os cálculos, na verdade. No sentido de que, bom, todas as aulas são importantes, mas às vezes a gente tem coisas que são independentes umas das outras, né? Quer dizer, tipo assim, você pode saber calcular um limite no infinito, mas não saber mostrar quando que um limite dá infinito. Enfim, a parte de limites tem várias técnicas que são mais ou menos independentes umas das outras, né? E essas regras de derivação, isso aqui não tem jeito não. Isso aqui você tem que dominar todas. E não é só no cálculo 1 não, é nos outros, todos os outros cálculos tem que saber direitinho aplicar essas regras. Então eu diria que a aula de hoje ela concentra coisas meio essenciais aí para tudo que vem pela frente. Muito bem, e vamos lembrar primeiro quais são as derivadas que nós temos, né? Quer dizer, pelo menos foram enunciadas aqui, e eu comentei brevemente como que demonstra essas fórmulas aqui. A derivada das funções potência, né, essa regra do expoente, o fato da derivada da exponencial ser ela própria, a derivada do logaritmo natural de u ser 1 sobre u, a derivada do cosseno é menos seno e a derivada do seno é cosseno. Então isso aqui é tipo tabuada, assim, são as derivadas básicas a partir das quais a gente vai calcular todas as outras, aplicando as regras de derivação, né? Então tá aí as primeiras, né? Muito bem, se você tem duas funções deriváveis f e g, deriváveis em um domínio comum, as duas, d, e você tem uma constante real c, são deriváveis a soma de f com g, a diferença de f e g, a função f multiplicada por uma constante c, e até aí a gente já tinha chegado, né? A novidade está nos itens d e e, que são a regra do produto. Então o que está sendo dito aqui é que o produto de f com g é derivável, e a derivada é dada por essa regra aqui, quer dizer, fg' é f vezes g' mais g vezes f'. E a última aqui, que é a regra do quociente, que diz que o quociente vai ser derivável, assim, desde que o denominador não se anule, né? E a derivada do quociente é dada por f'g menos g'f dividido por g quadrado. Muito bem, e aí o objetivo da aula de hoje é exemplificar essas regras. Então vai ser uma aula quase que inteira de exemplos. A gente vai ficar fazendo as continhas aqui, um bocado de exemplos, para vocês irem aprendendo a dominar essas regras. Eu já vou deixar anotado no canto do quadro aqui elas duas, que a gente vai usar elas bastante. Então nós temos então a regra do produto, né? A regra do produto, que diz que f, g, linha de x é f' de x vezes g, mais f de x vezes g' de x. E a regra do quociente, que diz que a derivada do quociente, né, fg' de x, é a derivada da de cima vezes a de baixo, menos a de cima vezes a derivada da de baixo, dividido pela de baixo elevado ao quadrado. Então, usando essas duas, mais a derivada da soma, mais a derivada de multiplicação por constante,
nós vamos ser capazes de derivar um bocado de outras funções aí. E é isso que a gente vai fazer agora. Eu não vou fazer a demonstração dessas fórmulas, pelo menos não hoje, eu quero chegar logo nos exemplos, tá legal? Vamos começar então. E o primeiro é essa daí, tá vendo? Então é uma função f de x, x quadrado mais 3x, tudo isso vezes o cosseno. Então nós temos aí um produto, né, de uma função polinomial com a função cosseno, a função cosseno. E bom, sabendo derivar a função polinomial e sabendo derivar o cosseno, a gente resolve isso daí usando a regra do produto, tá certo? Então vamos lá. É a função f de x, x quadrado mais 3x, cosseno de x. E a pergunta é quem é f' de x, né? Então, nesses primeiros exemplos, eu vou realmente identificar quem que é quem para, né, não errar na conta, né? Então, veja só, essa função aqui, ela é o produto de uma função g de x com uma função h de x, onde a gente identifica aqui g como sendo o x quadrado mais 3x, né, a polinomial, e h de x como sendo o cosseno. E bom, e cada uma dessas eu sei derivar, né? Então eu vou logo derivar a primeira. Aqui eu tenho g' de x, é quem? Bom, essa daí é essa que estava na prova até, né? É 2x mais 3, né? Quer dizer, a regra do expoente fica 2 vezes x elevado a 1, mais 3 vezes 1 vezes x elevado a 0, que dá 3, né? Tudo bem? Ótimo. E a do cosseno, que está naquelas que foram enunciadas na última aula, né? A do cosseno é menos seno. Menos seno. E bom, tendo g' e h', eu aplico então a regra do produto e descubro a derivada da f, né? Então aqui eu vou ter f' de x é igual. É a derivada de g vezes h, né? 2x mais 3 cosseno de x, mais g vezes a derivada de h. Então fica x quadrado mais 3x vezes menos o seno de x. Tá certo? Então, aplicando a regra do produto aqui, né? Tá legal? E aí, pega essa expressão, vamos escrever ela. Já está quase pronta, não tem muito o que fazer aqui não. Fica 2x mais 3 vezes o cosseno de x, e eu só vou passar esse sinal de menos aqui para fora, e aí vai ficar aqui x quadrado mais 3x seno de x. Então tá aí a derivada. Alguma pergunta? Aplicação da regra do produto. A única diferença é que aqui era f vezes g e aqui ficou g vezes h, né? Mas a regra é clara. Alguma pergunta? Tudo bem? Não. Então vamos fazer mais. Então agora fazer uma do quociente. Olha só. A derivada dessa função racional aí, ó, 8x menos 1, x quadrado menos 2. Vamos aplicar a regra do quociente, então. Agora, então, é o item B, né? F agora é a função 8x menos 1, x quadrado menos 2. E eu reconheço essa função como um quociente, então, de g de x dividido por h de x, onde g é esse 8x menos 1, né? Que eu logo vou calcular a derivada logo, né? Ó, g' é igual a 8, né? E h de x, que é x quadrado menos 2, eu logo derivo ela, que vai dar 2x. Tudo bem? As derivadas, né?
E aí a regra do quociente, então, vai me dar a derivada de f, ela é um pouquinho mais complicada que a outra, né? Então é a derivada do numerador vezes o denominador. Então eu tenho aqui 8 vezes h de x, x quadrado menos 2, menos o numerador, que é g, vou substituir logo, 8x menos 1, vezes a derivada do denominador, que é o 2x. Tudo dividido pelo denominador ao quadrado. X quadrado menos 2 ao quadrado. E aí vamos efetuar as multiplicações do numerador e agrupar de acordo com o grau, para ter uma função racional mais clara, né? O numerador eu recomendo deixar assim mesmo, deixar esse quadrado do jeito que está aqui. Até porque nas aplicações da derivada, via de regra, a gente vai fazer isso mesmo, a gente vai deixar o denominador assim. Quer dizer, a expressão que vem no final aqui vai depender muito de o que você quer fazer com essa derivada, tá certo? Então, por hora, a gente se concentra em só deixar numa expressão mais enxuta, né, uma coisa meio subjetiva mesmo. Então, aqui vai ser 8, vou abrir a conta, né? 8x quadrado, 8x ao quadrado, menos 16, aí aqui tem 8x vezes 2x, tem 16x, então é menos 16x. E aqui é menos 2x com menos fica mais, né? 2x, aliás, x quadrado, né? Porque é 8x com 2x, então é 16x quadrado aqui, né? E, bom, tudo isso dividido por x ao quadrado menos 2 ao quadrado. E a conclusão, então, é que f' de x é igual a 8x quadrado menos 16x quadrado, fica menos 8x ao quadrado. Aí é mais 2x menos 16 dividido tudo por x quadrado menos 1 ao quadrado. Pronto, então tá bom assim, né? Um polinômio escrito na forma padrão no numerador e o denominador fica esse polinômio ao quadrado, né? Não precisa abrir o polinômio de grau 4, não pode deixar assim mesmo. Mas como eu falei, vai depender muito do que você quer fazer com essa função depois. Por enquanto a gente está só calculando as derivadas. Oi? Não escutei, desculpa. Nossa, você pode fazer a pergunta aqui, por favor? Nem eu estou escutando com essa chuva. Né? A última questão bem ali era x quadrado menos 2 ao quadrado. Aí no final você não colocou x quadrado menos 1 ao quadrado. Ah, o 2 que virou 1 aqui, né? É. Não, era 2, é 2. Obrigado. O erro de copiar de uma linha para outra, né? Acontece. Muito bem, mas esse aqui está resolvido. Alguma outra pergunta a respeito do cálculo aqui? Tá bom. Então vamos lá. Agora a função tangente de x, né? Então vamos derivar a tangente a partir da definição da tangente como a razão, né, do seno sobre o cosseno. Então o item C é a função f de x, seno de x sobre cosseno de x. E bom, eu ainda vou identificar quem que é g, quem que é h. Vai g de x sobre h de x, onde g é a função seno, de modo que a derivada de g é a função cosseno, e h é a função cosseno, o que me dá então a derivada h' menos seno de x. Então vamos colocar agora na fórmula da regra do quociente, né? Para obter que a derivada fica assim, a derivada da de cima vezes a de baixo, né? Então é cosseno de x vezes cosseno de x, menos a de cima vezes a derivada de baixo. Então é seno de x vezes menos seno de x, dividido tudo por cosseno ao quadrado de x.
Então, nesse caso, surge aqui uma identidade trigonométrica, né? Porque fica cosseno ao quadrado. Cosseno ao quadrado de x. E aí, como é menos seno vezes menos seno, fica mais seno ao quadrado, né? Tudo dividido por cosseno ao quadrado de x. E, bom, o numerador é constante igual a 1, né? Ou seja, a gente descobre que o resultado aqui é 1 sobre o cosseno ao quadrado de x. E a função 1 sobre cosseno, ela tem um nome, né? Que é secante. Então, a gente costuma escrever a derivada da tangente como secante ao quadrado de x. Tá bem? Então, tá aí mais uma derivada. Quer dizer, sabendo derivar o seno e o cosseno e sabendo derivar o quociente, a gente descobre a derivada da tangente. Então, naquela tabela de derivadas, surge uma linha nova, né? Eu vou até destacar aqui essa fórmula, para a partir daqui a gente já usar ela sem ter que calcular de novo, né? Então, eu vou escrever assim, d du da tangente de u é igual a 1, é igual a secante ao quadrado de u. Aí é assim, é claro que fazendo um exercício, 2, 3, 40, você acaba decorando que a derivada da tangente é a secante ao quadrado. Mas na dúvida você pode fazer a continha de novo, tá bom? Se você decorou, tudo bem, decorou, mas se bater uma dúvida, tipo, 6 meses depois você nunca mais fez a conta, você vai fazer de novo, você não lembra direito, aí você refaz o cálculo. Mas nesse contexto que a gente está aqui, a gente vai acabar usando essa fórmula diretamente, tá bom? Contar ela como se fosse uma da tabuada lá, né? Das derivadas básicas. Mas está aí demonstrado que a derivada da tangente é secante ao quadrado. E fazendo coisas parecidas, você pode derivar também a secante, a cossecante e a cotangente, né? Cálculos parecidos com esse te dão as derivadas das outras funções trigonométricas. Beleza. E bora fazer mais um. Alguma pergunta com relação a derivada da tangente? Tudo certo? Bom, então tá. Vamos fazer mais uma, então. Agora, olha só, essa daí é 3x² mais 2 raiz de x dividido por x. Então, o espírito da coisa aqui é o seguinte, ó, você sabe derivar cada pedacinho dessa expressão, né? Então, a gente sabe derivar a expressão toda. A derivada ela tem essa característica, né? Se você pegar as funções elementares e sair somando, subtraindo, dividindo e daqui a pouco compondo também elas, você pode derivar todas essas combinações delas. Não tem... Quer dizer, derivando as funções elementares e as suas combinações, não surgem funções não elementares, tá certo? Não surgem outras funções. Você fica nesse mesmo mundo das funções elementares. E esse item D, ele está preparado aí para te mostrar que, enfim, quando você vai derivar uma função, depende muito da expressão que você tem dela, tá certo? E às vezes tem uma expressão que fica mais fácil de derivar do que a outra expressão. Então eu vou fazer o item D 2 vezes. A primeira vez eu vou aplicar a regra do quociente e vamos ver como é que dá, né? Então o primeiro modo, quer dizer, deixa eu escrever primeiro a função, né? F de x é 3x2 mais 2 raiz de x, tudo dividido por x. E eu vou fazer de um primeiro modo, aqui, usando a regra do quociente, reconhecendo que f é da forma g dividido por h, onde g é a função 3x² mais 2 raiz de x, que a derivada dá g', né? 6x é o expoente 2 multiplicado por 3 vezes x elevado a 2 menos 1, né? Dá 6x. E a segunda parte que é o 2 vezes x elevado a meio, né? Deixa eu talvez escrever essa segunda expressão da função, 3² mais 2x elevado a meio. E, portanto, aqui vai dar meio x elevado a menos meio, né? Aliás, é meio vezes 2, né? Então tinha um 2, vou escrever assim, mais
2 vezes meio x elevado a menos meio, né? Pela regra do expoente. Aí cancela o 2 com 2 e você fica com a expressão 6x mais x elevado a menos meio é 1 sobre raiz de x, né? 1 sobre raiz de x. Então essa é a derivada da g, do numerador. Enquanto que o denominador é só x, né? A derivada é 1. H de x é igual a x. Isso implica que h' de x é igual a 1. Então, tem que pegar essas expressões e colocar na regra do quociente. Então a gente tira que f' de x é a derivada lá de cima, ou seja, 6x mais 1 sobre raiz de x multiplicado pela de baixo, que é x, e aí é menos a de cima vezes a derivada da de baixo. Então aparece ali 3x² mais 2 raiz de x vezes a derivada de baixo, que é 1. Né? E aqui é tudo isso dividido por x. Ao quadrado, é verdade. Pela função de baixo ao quadrado, né? Bom, então, o que isso está nos dando, né? Está dando 6x ao quadrado mais, vamos escrever por enquanto assim, x sobre raiz de x, aí é menos 3x ao quadrado menos 2 raiz de x. Tudo aqui dividido por x². Então fica 3x², né? Mais x sobre raiz de x menos 2 raiz de x. Tudo também dividido por x². Então isso aqui já é uma resposta, né? Vamos deixar ela assim por enquanto. Mas veja que tem simplificações que podem ser feitas aí, né? O x² do denominador, você pode também cancelar ele antes de fazer a derivada na função mesmo, e com isso obter uma outra expressão da função que talvez seja mais fácil de derivar do que essa. Ou talvez não também. Então eu quero fazer desse segundo modo, para a gente ver se dá uma conta mais longa ou não. Né? Beleza, então vamos ver. O segundo modo que eu estou falando é o seguinte. Primeiro simplificando e depois derivando. Então o segundo modo é assim. Você vê que f de x nada mais é do que 3x² dividido por x mais 2 raiz de x dividido por x. Né? E que isso aqui é 3x, cortando aqui, né, o x com o expoente 2. E aqui a gente tem o quê? Um expoente meio, né? Então é mais 2 vezes. É x elevado a meio menos 1, né? Que é o expoente meio de cima com o expoente 1 de baixo, que é menos 1, né? Então essa expressão aqui fica assim, fica f de x como 3x mais 2x elevado a menos meio, né? Menos meio. E que, portanto, eu posso derivar usando só a derivada da soma e a regra do expoente, né? Tá certo? Então aqui eu fico com 3 mais menos meio, tenho 2 multiplicando também, né? 3 menos 2, aliás, mais 2 vezes menos meio, vezes x elevado a menos meio, menos 1. E aqui está dando, então, corto 2, eu fico com a derivada de f igual a 3 menos, né, porque quando eu corto 2 com 2 fica menos 1 aqui, e é menos meio menos 1, que é menos 3 meios, né, então fica x
elevado a menos 3 meios. Então eu chego nessa segunda expressão aqui. E aí, que tal? Um cálculo mais curto, então a gente tem que primeiro ver se realmente deu a mesma coisa, né? O que vocês acham? Deu a mesma coisa ou não deu a mesma coisa? Eu posso ter errado em algum lugar aqui, né? O que vocês acham? Vamos escrever mais uma maneira ainda. Vamos pegar o menos 3 meios. Eu vou escrever ainda como 1 sobre x raiz de x, pode ser? Olha só, vamos escrever assim, f' de x é o número 3 menos 1 sobre x raiz de x, que é o x elevado a menos 3 meios, né? Então, olhando para a expressão à esquerda, vamos ver se fecha para chegar na mesma expressão, né? Então, o primeiro termo está dando certo, né? Que é 3x ao quadrado dividido por x ao quadrado. O segundo aqui, eu tenho x sobre x ao quadrado raiz de x, né? E aqui eu tenho menos 2 raiz de x dividido por x ao quadrado, né? Então é um jogo de expoentes para ver se essas duas expressões dão igual ou não, né? Bom, aqui está cortando o x quadrado, está aparecendo o 3. O 3 apareceu. Agora aqui tem que ver quanto é que dá, né? Bom, aqui, olha só, estou cortando x com o quadrado aqui, né? Então aqui fica 1 sobre... Então vamos logo escrever o que está dando, né? É 3 mais x raiz de x, 1. E aqui eu tenho o quê? Um menos 2 vezes. Vamos olhar para esse pedacinho aqui. Esse pedacinho tem x elevado a meio dividido por x elevado ao quadrado. Então isso daqui é igual a x elevado a meio menos 2, né? Não é? E bom, meio menos 2, onde que eu posso escrever? Eu não queria apagar aqui, vou fazer o rascunho aqui do lado. Né? Se fizer a continha meio menos 2, isso aqui dá 1 menos 4 dividido por 2, que é menos 3 meios, né? Então aqui eu estou ficando com menos 2 vezes x elevado a menos 3 meios. Agora x elevado a menos 3 meios é de fato 1 sobre x raiz de x, né? Então eu vou até substituir direto aqui. Fica menos 2 sobre x raiz de x. E de fato dá a mesma expressão, né? Porque aí fica 1 sobre x raiz de x menos 2 dividido por x raiz de x. Então dá certinho o que está escrito do lado direito aqui. 3 menos 1 sobre x raiz de x. Está aí. Então a mensagem desse exemplo é a seguinte, nessa história de derivar funções, existem formas que você coloca a função que te dão uma derivada mais fácil de calcular do que outras, tá certo? E aí você tem que ir experimentando nos exercícios aí para ir entendendo como é que funciona esse negócio. Então você vê que aqui a regra do quociente deu uma expressão mais complicada do que se a gente antes fizesse uma simplificação e depois calculasse a derivada, tá vendo? Que aí deu só esse quadro aqui. Beleza? Então, com os jogos de expoentes aí, alguma pergunta? Essa questão de passar o meio, menos meio, 3, tudo bem? Parece certo, está correto? Alguma pergunta? Tudo bem? Então eu vou continuar. Alguma pergunta? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tudo bem? Tá. Tá, é um exemplo para ilustrar essa questão de que tem expressões que
que vão te dar menos trabalho do que outras, né, desde que você saiba simplificar da maneira apropriada. Então, bora ver mais uma coisa aqui. Então, aqui a gente vai ver um exercício em que eu vou usar agora essa notação de Leibniz, né? Vamos chamar assim, essa notação com diferenciais, com d dx, du dx, vamos chamar ela de notação de Leibniz. Então, a regra do produto, quando escrita na notação de Leibniz, ela fica assim, né? d dx de um produto de u vezes v, onde u e v são funções de x, né? Funções f, g, fica du dx vezes v mais u vezes dv dx. É a mesma coisa que estava escrita antes, né? É a derivada da primeira vezes a segunda, mais a segunda vezes a primeira vezes a derivada da segunda, né? Tá bom? E aí, usando essa notação, vamos ver esse exemplo aqui. A função x de t igual t cubo mais a tangente de t. E eu vou calcular a derivada em um ponto específico. Então surge essa notação também da barra, tá vendo? Quer dizer, você tem dx dt, isso aqui é uma expressão em t, né? Que eu vou tirar a partir da expressão em x. E eu vou avaliar essa expressão no t igual a π. Então isso aqui é uma notação que ainda não tinha aparecido, que é quando você coloca uma expressão e uma barra vertical, indicando que você vai avaliar ela em algum número específico. E, bom, para não perder o costume, né, vamos calcular uma equação da reta tangente também, ao gráfico no ponto dado. Tá legal? Então é t cubo tangente de t, sendo que a derivada da tangente já está calculada aqui, né? Então isso aí é uma questão de usar a regra do produto. Vamos lá, então é um exercício. Eu tenho a função x igual t ao cubo vezes a tangente de t. E aí eu vou reconhecer que x aqui é da forma u vezes v, onde u é t cubo e v é a tangente de t, de modo que du dt é igual a 3t ao quadrado e dv dt é aqui, né, é a secante ao quadrado de t. E aí a regra do produto, então, te dá dx dt igual a du dt vezes v mais u dv dt, que fica então 3t ao quadrado multiplicado pela tangente de t mais t cubo vezes a secante ao quadrado de t. Pronto, está aqui a derivada do item A, né? Esse é a primeira pergunta. E aí a segunda pergunta é avaliar isso daqui no t igual a π, né? Então, alguma pergunta sobre essas linhas aqui? Certo, então agora é só substituir t igual a π nessa expressão. E aí eu tenho então que dx dt para t igual a π é igual a 3π quadrado tangente de π mais π ao cubo vezes a secante ao quadrado de π. Muito bem, então, quanto que está dando isso daqui? Eu vou até substituir as definições das funções trigonométricas. É 3π quadrado, seno de π, cosseno de π, mais π ao cubo, vezes 1 sobre o cosseno ao quadrado de π. E aí tem que lembrar o quê? Que o seno de π é zero, né? Tá certo? Então lembre sempre do ciclo trigonométrico, né? Nesse caso aqui, a gente está indicando por t o comprimento de arco. E aí aqui então é o t igual a π, né? Meia volta.
E, portanto, aqui o cosseno vale menos 1, né? Então, lembrando, cosseno de π é igual a menos 1, e o seno de π vale 0, né? O seno é a coordenada y, entre aspas, né? Aqui, então vale 0. E, portanto, isso aqui vale 0. E isso aqui é 1 sobre o cosseno ao quadrado. Então, vale 1 sobre menos 1 ao quadrado, que é igual a 1. Né? E a conclusão, então, é que dx dt para t igual a π vale π cubo. Né? Π ao cubo vezes 1. A conclusão é que dx dt para t igual a π é igual a π ao cubo. Pronto. Beleza? Aproveitando para lembrar os valores das funções trigonométricas aí. E aí, a equação da reta tangente, né? Outra pergunta é o item C, que pede a equação da reta tangente. Então, nesse caso, a gente tem quem? Bom, o T0, né? É igual a π. E aí a gente tem que avaliar x de T0, né? Para poder substituir na fórmula da equação da reta. Então, aqui, um T0 igual a π vai te dar um x0 igual a π ao cubo vezes a tangente de π, né? Mas a tangente de π é 0, né? Então isso aqui está dando 0. E aí na equação da reta tangente, que é x menos x0 dividido por t menos t0 igual a dx dt avaliado em t igual a t0, né? Essa aqui é uma das formas que a gente tem de escrever a equação da reta, né? Equação da reta. É só substituir tudo agora. Então vai ficar x menos 0 dividido por t menos π. Deixa eu escrever aqui. Vamos ver. Então fica x menos 0, t menos π igual o meu π cubo ali, né? Π ao cubo. E, portanto, essa fórmula fica assim, né? Fica x igual a t menos π vezes π ao cubo. E, portanto, a equação da reta é x igual a π ao cubo vezes t menos π à quarta, né? Daí a minha equação da reta. É uma coisa um pouco diferente porque aparece esse número π, π ao cubo, π quadrado, π à quarta, né? Mas é um número como qualquer outro, né? Podia ser tipo 2t menos 1, só que é π, não é verdade? Então, só para não perder o costume, né, de calcular a equação da reta tangente, é uma coisa que vem junto com esses exercícios de derivada. É essa hora que você usa o valor da derivada para escrever a reta, né? Tá legal, tudo bem? Então, perguntas? Oi, diga. Bom, a pergunta dele se refere às letrinhas aqui, né? Às vezes aparece DDU, às vezes aparece DDT, então é sempre assim, entre a de cima, porque não é um denominador nem um numerador aqui, não, é a expressão inteira que vale, né? Então, em cima é d da variável dependente, né? Então aqui a gente tem uma variação que é assim, é x em função de t, né? Você tem a variável independente t, e para cada t você calcula um x, né? Então é sempre assim, é d da variável dependente sobre d da variável independente. Então, nesse caso, é dx dt. Né? Quer dizer, se você tem uma função
que é tipo S grande em função de θ, por exemplo. Aí você vai escrever ds dθ para calcular a derivada de S. Então poderiam ser quaisquer letras aqui, né? Dependendo do contexto, dependendo da função, vão aparecer letras diferentes mesmo. Mas nesse caso confunde um pouco, porque costuma ser x a variável independente, né? Mas nesse problema não, é x em função de t. Então fica desse jeito aí. Mais alguma pergunta? Tá legal. Então, agora, vejamos um problema um pouco diferente. Olha só, um exercício em que tem uma função que não é dada, tá vendo? Tem uma função que é dada, que é a função y igual a u ao quadrado. E aí tem uma segunda função, u igual a u de x, uma função u dependendo de x. E aí a pergunta é quem que é a derivada de y com relação a x. Então você, dadas essas funções aí, quer dizer, uma está explicitamente, né, o quadrado, e a outra não, você tem que verificar que vale uma relação entre a derivada e a função, tá vendo? Está sendo afirmado aí que a derivada vai ser 2 vezes a função vezes a derivada dela. E aí é uma aplicação da regra do produto, né? Então, resolvendo esse exercício aí, a gente tem y, u quadrado, e u não é dada, u é uma função u de x. E aí na hora de derivar y com relação a x, a gente vai fazer o seguinte, eu vou derivar y olhando para ela como sendo u vezes u, porque é u quadrado, né? Então isso aqui é dx de u vezes u. E aí vem a regra do produto, né? Aplica a regra do produto, isso aqui fica du dx vezes u mais u vezes du dx. Ou seja, dá 2u du dx, que é o que está sendo afirmado, né? Então, a aplicação da regra do produto direta, e aí é só trocar a ordem dos fatores, né? Você está multiplicando a derivada pela função, mais a função vezes a derivada, né? E aí isso aqui é 2 vezes a função vezes a derivada. E o exercício seguinte é aplicar essa fórmula num caso especial. Então é dada uma função x² mais 3x ao quadrado. E aí você pode aplicar, então, essa expressão para derivar essa função aí. Vamos fazer dos dois jeitos. Vamos primeiro usar essa fórmula e depois vamos abrir esse quadrado, derivar termo a termo e ver que dá certo. Vamos calcular a derivada de duas maneiras diferentes. Então, em particular, né? Se você tem que y é a função x² mais 3x, tudo isso aqui é ao quadrado, ou seja, isso aqui é u ao quadrado, onde u é essa função aí, x² mais 3x, de acordo? Então é um caso particular do anterior, né? Eu estou olhando para uma função ao quadrado, aí nesse caso a função é x² mais 3x. E aí, aplicando a fórmula, a gente descobre então que dy dx vai ser o quê? 2x² mais 3x multiplicado pela derivada du dx, né? Bom, du dx é 2x mais 3, né? Então isso daqui dá igual a 2 vezes x ao quadrado mais 3x vezes 2x mais 3. E aqui eu já substituí direto a derivada dessa expressão aqui, né? Aquela coisa, desce o 2, fica 2x, mais 3 vezes 1. Né? Então pronto. Então esse é um primeiro jeito de fazer essa conta. O segundo jeito seria você abrir o quadrado aqui e calcular termo a termo.
vamos ver que dá certo, né? Uma segunda maneira é calcular assim, y é igual a x à quarta mais 6x ao cubo, né? É 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então fica 6x cubo, mais 3x ao quadrado, né? Que dá 9x quadrado, já vou escrever direto já, mais 9x ao quadrado. Então aqui eu usei a mais b quadrado, né? Deixa eu escrever aqui a fórmula, né? Por a mais b quadrado, c igual a quadrado, 2ab mais b quadrado, né? Então eu abri o quadrado, e aí eu posso derivar termo a termo. Então eu tiro aqui dy, dx fica 4x cubo, mais 3 vezes 6 vezes x ao quadrado, mais 2 vezes 9 vezes x, que está dando então 4x cubo mais 18x quadrado mais 18x. E que a gente espera que seja a mesma coisa que está escrito do lado esquerdo, né? Então é só uma questão de verificar aqui multiplicando os parênteses do lado esquerdo. Então veja só como isso daqui é igual a 2 vezes, que é 2x ao cubo, que é x quadrado vezes 2x, mais 3x ao quadrado, mais 6x ao quadrado, mais 9x, né? E aí, eu estou contando aqui então quanto? 4x cubo. Aí tem aqui 3 mais 6x quadrado, que é 9x quadrado, vezes 2, dá o 18x quadrado. E ainda tem o 2 vezes 9x, que dá 18x, né? Ah, então deu certo. Calculei de duas maneiras a derivada e cheguei na mesma expressão. Tá vendo? Então, no primeiro caso eu usei uma regra do produto e no segundo eu fui termo a termo com aquilo que a gente já sabia da aula passada. Tudo bem com as contas? Tá dando para seguir? Alguma pergunta? É claro que você não precisa fazer de dois jeitos diferentes. Eu estou fazendo aqui para ilustrar o método, tá certo? É só para ver que a gente consegue chegar na mesma resposta de mais de um jeito diferente. Bom, então... Oi. A pergunta é para repetir essa daqui? Essa daqui. Bom, vamos escrever com outra notação, talvez esclareça. Eu vou resolver aqui. Então vamos fazer assim, eu vou refazer esse argumento, mas usando a outra notação. Vamos ver se esclarece. Então, se eu denotar aqui, como é que era U de x? Então eu tenho, vamos chamar U de x de g, ou de f, ou de g. Então eu estou fazendo assim, eu estou fazendo a derivada de alguma função g ao quadrado. Ou seja, a função g de x vezes g de x, onde a g nós não conhecemos, né? Aqui, nesse caso particular, foi dado uma g de x, x quadrado mais 3x. No exercício, no primeiro, não é fixada nenhuma função g. Mas aí a gente aplica a regra do produto, né? A gente vem aqui e escreve assim, y' é a derivada da primeira vezes a segunda. G'x, gx, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Então fica G'g mais GG'.
e a ordem dos fatores não importa, né? Então isso aqui é igual a gx, g'(x) mais gx, g'(x), e que dá certinho o 2g'. Então, fazendo com a outra notação, fica assim. Então, a relação entre as duas é aqui, o que está sendo chamado no primeiro método de du dx, nesse segundo é o que está sendo chamado de g'(x), né? Assim. Tá certo. Vamos alguma pergunta? Bom, muito bem, então essa fórmula provada, bom, provada 2 vezes, né? Ela é um caso particular da próxima regra, que é a regra da cadeia, que é a regra que te ensina como que você calcula a derivada de uma função composta, né? Então veja que aqui a gente tem uma função composta, né? É y igual a alguma outra função ao quadrado. Então eu estou compondo a função que eleva ao quadrado com alguma outra função. E de modo geral a gente pode sempre derivar essas funções aí, essas composições de funções elementares, aplicando a regra da cadeia. Tá certo? Então muita atenção com essa regra. Ela é uma das coisas mais valiosas que a gente tem no cálculo 1. É a regra da cadeia. Então, olha só, se você tem funções f e g, estou escrevendo aqui v igual a g de u igual a f de x. Funções deriváveis, e eu vou compor as duas funções, eu vou fazer g bola f, né? Então, para isso, a imagem da f tem que estar contida no domínio da g, né? Isso é um requisito técnico para poder compor funções. Então, a função composta ela é derivável, e a derivada da função composta, que está aqui do lado esquerdo, tá vendo? É g bola f', derivada da função composta. Ela é dada por, é a derivada da g aplicada na função f de x, então, multiplicada pela derivada de f. Essa é a regra da cadeia. E que se você escrever em notação de Leibniz, fica assim, olha só. Uma vez que v é g de u e u é igual a f de x, se você quiser derivar v com relação a x, essa expressão fica desse jeitinho aqui, ó. dv dx igual a dv du vezes du dx. Como se cancelasse o du com o du, tá certo? É como se, né? Não faz sentido você falar que corta, não é assim que funciona essa notação. Mas ela é feita para sugerir isso mesmo, tá certo? Na hora de lembrar pode ajudar, né? Então é como se você pudesse cancelar o du com o du e ficasse dv dx. Então nas duas notações. E aí vamos ver exemplos dela, tá certo? Também não é o momento da gente demonstrar essa fórmula. O interessante aqui é considerar exemplos, né? Então, como um primeiro exemplo, vamos derivar essa daí, x² menos secante de x ao cubo. Bom, primeiro vai entrar a derivada da diferença, né? Eu vou derivar o x², que a gente já sabe, e aí a regra da cadeia vai entrar na hora de derivar a secante de x sobre 3, porque eu conheço a derivada da secante. Ou se eu não conheço, eu conhecerei após fazer uma continha rápida. Só que não é a secante, é a secante do x dividido por 3. Então essa é uma situação em que você tem que usar a regra da cadeia. Tá certo? Vamos lá. Aliás, eu vou escrever a regra da cadeia aqui na minha listinha, para deixar aqui, né? Regra da cadeia é f bola g' de x igual a f' de g de x multiplicado por g'(x). Essa aí. E, bom, eu vou começar aqui mesmo. Bom, como é que era a função mesmo? Era x4, né?
x à quarta menos a secante de x dividido por 3. Então eu vou precisar da derivada da secante, né? Deixa eu calcular logo ela aqui. Vamos fazer assim, antes de começar esse cálculo, vamos calcular a derivada da secante. Então eu vou fazer d du da secante de u. E depois eu vou usar a regra da cadeia, entendendo que u é igual a x sobre 3. Então a derivada da secante, bom, a secante é 1 sobre o cosseno, né? E aí entra aqui a regra do quociente. Vamos fazer pela regra do quociente. Poderia ser pela regra da cadeia também, eu vou fazer pela regra do quociente. É a derivada lá de cima, que é 0, vezes a de baixo, menos a de cima, vezes a derivada da de baixo, que é menos seno de u, né? Tudo dividido por cosseno ao quadrado de u. Então aqui está zerando. Aí é menos 1 vezes menos seno. Então isso aqui está dando seno de u dividido pelo cosseno ao quadrado de u. Agora, nas tabelas de derivadas que tem nos livros, vocês vão encontrar a seguinte expressão. A gente escreve isso como seno sobre cosseno vezes 1 sobre cosseno. E aí aparece a tangente vezes a secante. Então é mais comum encontrar essa expressão aqui. Ó. Isso aqui é igual a seno de u sobre cosseno de u multiplicado por 1 sobre cosseno de u. E, portanto, a conclusão é que a derivada da secante é igual a tangente vezes a secante. Então eu precisei fazer esse cálculo preliminar aqui para poder resolver o exercício, né? Calculei a derivada da secante. Tangente vezes a secante. Tudo bem? É isso mesmo, né? Então veja como aos poucos essas tabelas de derivadas dos livros vão se esclarecendo, né? A gente já provou aí um monte de linhas dela. Agora podemos usar a regra da cadeia para resolver o exercício, né? Então, a derivada de f, ela é 4x ao cubo menos, eu vou escrever assim, a derivada da secante de x sobre 3. E essa daqui eu vou fazer por regra da cadeia. Então, vamos escrever assim. Isso vai ser, então, vou separar o cálculo, né? Secante de x sobre 3, linha, é igual. Ó, é a derivada da função de fora aplicada na função de dentro. Então fica a derivada da secante aplicado na x sobre 3, mas aí tem que multiplicar pela derivada da função de dentro. Então multiplicado pela derivada de x sobre 3. E isso aqui dá, então, é isso que a regra diz, né? Ó, é a derivada da função de fora aplicada na função de dentro vezes a derivada da função de dentro. E a derivada da secante está calculada aqui, então está dando tangente de x sobre 3 vezes a secante de x sobre 3. E o terceiro fator aqui é a derivada de x sobre 3, é 1/3, né? É 1/3. Pronto. Então está aí a derivada da segunda parcela da minha conta. E aí, feito isso, eu concluo então que a derivada de f é 4x ao cubo menos a tangente de x sobre 3 vezes a secante de x sobre 3, tudo isso dividido por 3, né? Que é esse 1/3 multiplicando aqui. E está aqui a minha fórmula. É isso aí. Alguma dúvida? A regra da cadeia ela demanda mais prática do que as outras, eu diria. Você tem que resolver mais exercícios envolvendo ela para pegar o jeito. Mas tudo bem? Alguma pergunta? Tá vendo? É a derivada da função de fora aplicada na função de dentro vezes a derivada da função de dentro, né?
E é isso que te dá a derivada da função composta. Vamos caminhar, vamos ver mais exemplos. Olha só esse daí agora. É um 3x menos 2, menos x cubo menos 2x mais 1, tudo isso à quarta. Então veja como, a princípio, você poderia escrever isso como um polinômio, abrindo essa potência quarta aí nos parênteses e derivando esse polinômio. Mas a regra da cadeia facilita bastante o trabalho nesse sentido. Então vou fazer aqui esse segundo, que vai ser uma mistura de regra do produto com regra da cadeia. Então é fx 3x menos 2 multiplicado por menos x3 menos 2x mais 1, tudo isso à quarta. Bom, então vai ser uma regra do produto, mas para isso eu vou ter que saber derivar o segundo fator aqui, né? Então vamos começar derivando ele, tá certo? Dessa vez eu vou escrever assim, eu vou primeiro reconhecer isso como um produto, né? Gx vezes h de x, onde g de x é o 3x menos 2, então a derivada de g é 3, né? Derivada de 3x menos 2 dá só o 3. E h de x é igual a menos x cubo menos 2x mais 1 à quarta. E aí a questão é qual que é a derivada de h, né? Essa que eu vou usar a regra da cadeia. Então, para usar a regra da cadeia, vamos reconhecer que isso é uma composição de funções, tá vendo? Então é aqui que entram aqueles exercícios lá do começo do assunto, que é você pegar uma função e escrever ela como uma composta, tá certo? Porque eu vou escrever essa h aqui de x como, digamos, f grande composta com g grande de x, onde a f, que é a função de fora, é a função que eleva a quarta potência. Então, f de x é x à quarta. E g é o polinômio cúbico de dentro aqui. G de x é menos x ao cubo menos 2x mais 1. Bom, a derivada de f é 4x cubo, né? Enquanto que a derivada de g é menos 3x2 menos 2. E aí a regra da cadeia vai me dar a derivada da h, né? Que é o que eu queria. Então, a derivada de h, que é a derivada de uma composta, ela é a derivada da função de fora aplicada na função de dentro, vezes a derivada da função de dentro. E aí, substituindo as fórmulas, isso aqui fica assim, fica 4 vezes. Aí f que é x cubo, isso aqui é o cubo, então, né? Fica menos x cubo menos 2x mais 1 multiplicado por o menos 3 x ao quadrado menos 2. Então, o jeito mais seguro de fazer essa conta sempre é esse, é você identificando a composição de funções e fazendo pedacinho por pedacinho. Ficou aqui faltando um cubo, né? Aqui, pronto. É o 4x cubo. E aí juntando, bom, agora eu conheço a derivada de g e a derivada de h. Então, para derivar a função original, eu aplico a regra do produto, né? Então, a conclusão é que a derivada de f ela é 3 vezes h, né? Menos x cubo menos 2x mais 1 à quarta,
mais é a primeira função, que é g 3x menos 2, multiplicada pela derivada da segunda. Eu vou até escrever em duas linhas aqui, então. Então, mais 3x menos 2 multiplicado por esse daqui. 4 menos x cubo menos 2x mais 1 menos 3x quadrado menos 2. Pronto, então tá aí minha fórmula da derivada da f, né? É a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. E para calcular a derivada da segunda, eu precisei usar... Quer dizer, não precisava, né? Mas eu usei a regra da cadeia para ficar mais fácil a coisa. Senão eu ia ter que abrir essa potência 4 dos parênteses aí. Então ficou claro isso daqui? É a fórmula que está no cantinho do quadro ali, né? Aplicada a F bola G. Uma pergunta? A regra da cadeia é, como eu falei, uma das coisas mais importantes do cálculo 1, tá certo? Se você não domina a regra da cadeia, não tem jeito. É uma coisa realmente central aí para poder fazer os outros cálculos, para poder passar do cálculo 1. Então, realmente me perguntem qualquer problema aí, porque a partir da aula de hoje a gente vai usar isso extensivamente. Assim, a gente não é... Então, né? Bom, então vejam aí se vocês entenderam bem. Eu vou pegar essa última expressão e ainda vou dar uma massageada nela. Quer dizer, aqui, aliás, aqui tinha um cubo, né? Vamos escrever isso de uma maneira um pouco mais compacta. Vou pegar... E olha só, eu tenho aqui esse menos x cubo menos 2x mais 1, multiplicando todo mundo aqui, né? Eu vou agrupar de acordo com ele, então. Então eu ainda vou pegar isso daqui e vou escrever como f' de x. Qual que é o fator comum? O fator comum é menos x cubo menos 2x mais 1 ao cubo, né? Multiplicando 3 vezes ele, né? Menos x cubo menos 2x mais 1. Aí entra aqui mais 4 vezes o 3x menos 2. Aí o menos x cubo menos 2x mais 1 ao cubo já está aqui, né? E aí tem esse menos 3x quadrado menos 2. Vou escrever isso dessa maneira. E aí, esse segundo fator, que é esse parênteses aqui, eu vou agrupar, eu vou escrever realmente como um polinômio na forma padrão, tá certo? Então, no final das contas, eu vou escrever isso assim, como menos x cubo, menos 2x mais 1 elevado ao cubo. E aí aqui, vamos ver como é que fica. Fica menos 3x cubo, menos 6x mais 3, que são esses 3 aqui, mais 4 vezes eu vou efetuar desses dois parênteses aqui. Então fica menos 9x cubo, né? Menos 6x mais 6x quadrado mais 4. Mais 4. Muito bem. E agora, para concluir, menos x cubo menos 2x mais 1 ao cubo, multiplicando quem? Bom, tem que fazer mais uma passagem ainda, né? Que é a seguinte, menos 3x cubo, menos 6x mais 3, menos 36x cubo, que é esse 4 com esse 9, menos 24x, aí tem um mais 24x quadrado, menos 6x, mais 6x quadrado, mais 4, então 24 com esse, mais, então vou quebrar de linha aqui, mais 24x
x quadrado. E aí tem o 4 com 4, que é 16 ainda, né? Mais 16. Bom, e aí eu chego então na expressão menos x cubo, menos 2x mais 1 ao cubo. Vamos agrupar aqui então, fica menos 39x cubo. Aí, com o expoente 2, tem o 24 aqui, né? Mais 24x quadrado. Com o expoente 1, é menos 6x menos 24x. Então dá menos 30x. E com o expoente 0 fica o 3 com o 16 aqui, mais 19. E essa expressão acho que já está bom, né? Então eu tenho um produto de dois cúbicos, né? Um deles, os dois escritos nas suas formas padrão. Então, daqui para frente, né? É uma questão de uma álgebra mais simples. A novidade, de fato, tá nesse cálculo usando a regra da cadeia aqui, né? Essa parte aqui. Daqui até a conta da derivada da h aqui. Então, alguma pergunta? Pensar em alguma coisa, perguntar? Menos x cubo. Menos 30x, 24. Bateu com o resultado que eu tinha feito antes. Eu acredito que os números estejam no lugar, assim. Nenhuma pergunta? Então vamos mais uma, né? Agora, olha só. A derivada da raiz cúbica de x quadrado mais 1. Então aqui é uma composição da raiz cúbica, que a gente sabe derivar, com a função x quadrado mais 1, que a gente também sabe derivar. Então é uma aplicação da regra da cadeia, e aí, inclusive a conta vai dar muito menor do que isso daqui, né? Aqui eu tive que fazer essa questão mais formal de agrupar os termos, né? Bora ver essa raiz cúbica. Então a raiz cúbica de x quadrado mais 1. Vou deixar as regras todas aqui. Então item C, f, está chamando de f grande agora, vamos lá, f grande de x é a raiz cúbica de x quadrado mais 1. Então vamos logo de uma vez escrever isso como uma composição g bola h de x, sendo quem aqui, né? H é a função de dentro, g é de fora. Então g de x é a raiz cúbica de x, ou seja, é x elevado a 1/3, né? Que a gente pode logo derivar e descobrir que a derivada é 1/3 de x elevado a 1/3 menos 1. Então isso daqui é 1/3 de x elevado a menos 2/3. Você ainda pode escrever também como 3 raiz cúbica de x quadrado, né? Então essa é a função de fora, né? E h é a função x quadrado mais 1. H de x é x quadrado mais 1, de modo que a derivada de h é 2x. Então vem a regra da cadeia, né? E garante que a derivada aqui vai ser a seguinte, vai ser a derivada de, vou escrever assim, f grande, linha de x, é a derivada da de fora, né? G' de h de x multiplicado por h linha de x. E aí, substituindo as expressões que eu encontrei, eu descubro que fica assim. Então é g' é 3 raiz cúbica da variável ao quadrado. A variável aqui é h, né? H é x quadrado mais 1. Então fica x quadrado mais 1, tudo ao quadrado.
sobre 1. E aí não pode esquecer de multiplicar pela derivada da função de dentro, que é h de x, que é o 2x, né? Então eu já vou logo incorporar aqui 2x, e aí eu chego nessa expressão aí, então. É. 2x dividido por 3 vezes a raiz cúbica de x² mais 1, tudo isso ao quadrado, né? Então cuidado com os parênteses, né, para não acabar escrevendo outra função sem querer, né? Mas tá aí. E aí, que tal? É. Hum. Bom, a pergunta dele aqui então é só uma questão de você derivar função por função e aí juntar tudo na fórmula. Sim, é isso mesmo. O cuidado que tem que ter para reconhecer a tua função dada como uma composição apropriada, tá certo? E aí fazer as derivadas de cada pedacinho e aí a regra da cadeia ela te dá o jeito de juntar, né? E aí, procedendo dessa maneira, não tem nada que possa dar errado. Quer dizer, você tem que só ter calma, ter paciência e ir fazendo pedacinho por pedacinho. A gente vai chegar a ver uma composição de 3 funções, por exemplo. Deixa eu ver se já é o próximo aqui. Não, vamos continuar. Então eu vou fazer, ainda não é com 3 funções. Agora, quer dizer, você sempre ainda pode colocar composições a mais aí, se você quiser, né? Mas por enquanto vamos reconhecer essas expressões como composições de pares de funções. Então, por exemplo, então eu tenho aqui o ln do x² mais 1. Como que vai ficar a derivada, né? Então agora eu tenho um nome, né? Y igual a ln de x² mais 1. Essa aí eu vou resolver usando a notação de Leibniz, para mostrar como é que fica. Então, fica assim. Eu vou ter aqui uma função u igual a x² mais 1, de modo que du dx, né, é igual a 2x. E eu tenho a função de fora, que é a função ln. Então eu tenho v ln de u. De modo que dv du, essa aqui é tabelada, né? É 1 sobre u. E aí, na notação de Leibniz, a regra da cadeia, ela fica assim, né? Você fica com dy dx igual a dy. Não, perdão, o y é o que eu estou chamando de v aqui, né? Então y é igual a ln de u e, portanto, dy du é 1 sobre u. Então é dy dx é dy du vezes du dx. E isso aí fica, então, igual a 1 sobre u vezes du dx. Agora, 1 sobre u é igual a 1 sobre x² mais 1, né? Então, no final das contas, isso aqui dá x² mais 1 multiplicado pelo du dx, que é 2x. 2x. Pronto. Então, a derivada da função de fora, que é 1 sobre, né, a variável, ou seja, 1 sobre x² mais 1, vezes a derivada do x² mais 1, que é 2x. E aí, fica assim o resultado. E aí tinha uma segunda função no enunciado, em que a função de dentro era o logaritmo, né? O ln de x, isso tudo elevado ao cubo. Então, mais um exemplo. Está chamando de z, né? Z igual a ln de x, tudo isso ao cubo. E aí eu chamo o ln de u, né? Então isso aqui fica u ao cubo, onde u é ln de x. Então eu tenho que dz dx
é igual a dz du multiplicado por du dx. E aí dz du é 3u quadrado. Então vai ficar 3u quadrado vezes du dx. Du dx é 1 sobre x, né? 1 sobre x. Aí, bom, aquela coisa, né? Você entrega uma expressão em x, né? Então substitui o u pelo significado dele. E a conclusão é que dz dx dz dx fica é 3 vezes o ln de x ao quadrado dividido por x. Pronto. Então agora eu usei a notação de Leibniz para fazer a conta, né? Eu estou procurando fazer aí usando as duas notações para mostrar. Tem horas que uma é melhor que a outra, enfim, isso varia muito do contexto, tá certo? Mas tá dando para seguir aqui, tudo bem. Ok. Então tá. Então vamos hoje, a aula de hoje é isso mesmo, é uma série de continhas, mas veja que não importa o quão complicado for a expressão, né? É só uma questão de decompor ela como uma composição de expressões mais simples. Então agora, por exemplo, essa daí, ó, x ao cubo menos 1, isso elevado a 100. Essa é rapidíssima de fazer, olha só. Você reconhece que tem duas funções. Uma função é x cubo menos 1, derivar a 3x quadrado, pronto. Isso tem uma função de fora, que é alguma coisa elevado a 100. Mas que também é fácil de derivar, né? Porque dá 100 vezes a variável elevado a 99, né? Então, se você tem y igual a x ao cubo menos 1 elevado a 100, você pode reconhecer que isso aqui é u elevado a 100 com u igual a x ao cubo menos 1, de modo que du dx é 3x ao quadrado. E aí você tira dy dx como sendo dy du, ou seja, é a derivada de y com relação a essa variável intermediária que eu estou introduzindo aqui, né? U vezes du dx. E aí dy du é 100u elevado a 99. E du dx está aí, 3x quadrado. Mas aí tem que substituir o u pela expressão em x, né? Então, isso aqui fica, no final das contas, 300, que é o 3 vezes 100, x ao quadrado, vezes o x ao cubo, menos 1, elevado a 99. Então, mais uma derivada de composta calculada aí. Tá claro? Então, bora ver esse daqui agora, olha só. 1 dividido por e elevado a x quadrado mais x mais 1. Então essa daí, apesar dela ser dada como um quociente, eu vou logo expressar ela de uma outra maneira. Eu não vou precisar usar a regra do quociente, não. E aí a gente vai usar a derivada da exponencial, que é ela mesma, e a derivada de um polinômio, que também é uma coisa que não tem grandes mistérios, né? Então, agora está sendo dado como f de x. Vou usar a notação com f', então, para praticar. Aqui é fx e x quadrado mais x mais 1 dividido por 1. Eu vou escrever essa função como e a menos x quadrado mais x mais 1.
Tá bom? E que eu também vou escrever logo como E elevado a U. Ah, não, perdão, aqui eu vou usar a notação F bola G, né? Então, eu vou reconhecer que isso daqui é G bola H de X, onde a função de fora é a exponencial, G de X é EX, de modo que a derivada de G é a mesma, né? Derivada exponencial é a própria. E H de X é esse polinômio aí, é menos x quadrado mais x mais 1, o que me dá uma derivada H' igual a menos 2, vou deixar o parênteses, vai, menos 2x mais 1. Né? Então eu estou tirando o menos da derivada e estou derivando termo a termo aqui. X quadrado, a derivada é 2x, a derivada de x é 1, a derivada de 1 é 0. Né? Pronto. Regra da cadeia vai dar a derivada da composta. Ou seja, né, a derivada de f, que é a derivada de g aplicada em h vezes a derivada da h, está me dando e elevado. H é x2 mais x mais 1, um sinal de menos, né? Multiplicado pela derivada de h. Então é isso aqui vezes menos o 2x mais 1. Aí, normalmente, quando você tem uma exponencial multiplicada por um polinômio, você coloca o polinômio à esquerda. Não é uma convenção, né? Mas não... Enfim, só para ficar mais claro, é menos 2x mais 1 multiplicado pela exponencial aí de menos x quadrado mais x mais 1. Pronto. Então, eu derivei essa, mais uma composta, né? Então, bom, perguntas? Tá legal. Essa flechinha já foi. Agora... E essa daqui? T menos 2 dividido por 2t mais 1, isso aqui é elevado a nona. Então aqui, a gente tem esse elevado a nona potência, que vai ser a função de fora, que a derivada é 9 vezes alguma coisa aí elevado a oitava, né? E a função de dentro é um quociente, e a gente vai ter que usar a regra do quociente. Então esse daí ele vai sair por uma mistura de regra do quociente com regra da cadeia, né? Bora ver. Função g de t igual a t menos 2 por 2t mais 1 elevado a nona. E aí eu vou escrever como f bola h, vai? F bola h de t, onde eu reconheço a função de fora aí como t a nona. Vamos calcular logo a derivada, né? Vai precisar dela, f' de t, 8t, opa, 9t elevado a 8, né? E a função h é essa racional aí, né? T menos 2 dividido por 2t mais 1. Então, t menos 2, 2t mais 1. Aí aqui é regra do quociente, né? Aqui é regra do quociente. Eu vou escrever direto, ó, vamos lá. Vou fazer assim, é a derivada lá de cima, 1 vezes a de baixo, 2t mais 1, menos a de cima, vezes a derivada lá de baixo, que é 2, né? Então, quer dizer, no começo da aula eu estava separando, aqui é a f, aqui é a g, o quociente, portanto, né? Pois é, a gente começa a fazer isso, mas na dúvida separa, né? Então aqui, ó, a derivada lá de cima, 1 vezes a de baixo, 2t mais 1, menos a função de cima
multiplicada pela derivada da função de baixo. A função de baixo, a derivada é 2, né? 2. Pronto. E aí tem que dividir pelo 2t mais 1 ao quadrado. Aí é só ajeitar melhor isso aqui, né? Coloca assim, então eu tenho 2t mais 1 menos 2t. Aí aqui é 4, né? Mais 4. Tudo dividido por 2t mais 1 ao quadrado. E aí, então, olha, tá cancelando aqui, né? O 2t tá cancelando com o menos 2t e tá sobrando 5. Então, simplificou, né? Ficou 5 dividido por 2t mais 1. Então, essa é a derivada da função de dentro. E a conclusão, então, é que a derivada da composta, ela é a derivada da função de fora, né, que é 9 vezes, aplicada na função de dentro. Então, o que está elevado à oitava lá é a função h, né? t menos 2, 2t mais 1, elevado à oitava. E aí tem que multiplicar pelo 5, opa, que quadrado, né? 2t mais 1 elevado ao quadrado. 2t mais 1 ao quadrado multiplicado por 5. Vamos agrupar, vamos escrever assim, ó, 45, né, que é 9 vezes 5. 45. E o numerador é t menos 2 à oitava, né? Então é 45. T menos 2 à oitava. E o denominador tem 2t mais 1 à oitava e 2t mais 1 ao quadrado. Então fica 2t mais 1 à décima, né? A décima. Pronto. Tá aí o resultado, então. Então é aquele cuidado com os parênteses de sempre, né? Aqui era a função racional toda elevada à oitava, né? Então você tem o numerador à oitava e o denominador à oitava. Mas aí o denominador eu estou multiplicando por esse outro denominador aqui, né? Que é a mesma expressão, só que é ao quadrado. Então fica 2t mais 1 à décima. Certo. Então tem que praticar, é isso aí. É pegar a regra da cadeia, fazer dezenas de exercícios para não se perder. Bom, vamos concluir com essa composição tripla, tá vendo? De funções. Então é uma função que é o seno do cosseno da tangente. Vamos derivar essa função. Então você vai aplicar a regra da cadeia em cima da regra da cadeia, né? Vamos lá. O seno do cosseno da tangente é a função h de x, né? H de x. Seno do cosseno da tangente. Muito bem. Então eu vou escrever assim. Como f grande, vamos lá, f, bola, g grande, bola, h grande, onde f é seno, f de x é seno de x, g de x é o cosseno de x, né? Cosseno de x, e a tangente é o h de x, né? H de x é a tangente de x. Muito bem. Essas derivadas são todas conhecidas, né? F' é cosseno. G' é menos seno. E H' é aquela que foi calculada hoje mais cedo, né? Que é a secante vezes a tangente vezes a secante, não é isso? Não, a secante ao quadrado, perdão. Secante ao quadrado de x, né? É isso mesmo.
Bom, então a derivada de H, como é que fica, né? É assim, a derivada lá de fora, aplicada na função de dentro, vezes a derivada da função de dentro, né? Pode escrever assim. Então, para descobrir essa daqui, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer a derivada dessa composta, né? Então, por sua vez, f bola g' de x é f' de gx vezes g', né? Então, eu tiro que a h' de x é quem? É f' avaliada em g, vezes g' avaliada em h. Não, perdão, peraí. Vamos calcular primeiro essa daqui, né? F bola G. Ah, sim, isso aqui é F bola G avaliado em H, né? Então eu tenho que fazer assim, eu tenho que fazer H' de x como F' aplicado em G de H de x, né? Vezes G' aplicado em H de x, porque é a derivada da composta em H de x, né? Então tem que ter esse H aqui dentro. Muito bem, então essa é a composta e ainda multiplica por H', né? H' de x. Pronto. Então está dando cosseno do cosseno da tangente vezes a derivada do cosseno, que é o menos seno, né? Menos seno aplicado no H, que é a tangente, vezes a H', que é a secante ao quadrado. A secante ao quadrado de x. Pronto. Então eu fico com menos o cosseno do cosseno da tangente. Então é esse cosseno de fora aplicado nesse cosseno de dentro, que por sua vez está aplicado na tangente. Aí aqui tem o seno da tangente. E por fora ainda tem a secante ao quadrado de x multiplicado no final, né? Tá aí a minha expressão da derivada. Cosseno do cosseno da tangente, seno, é isso mesmo. Então, beleza. Esse era o exemplo para a gente encerrar hoje. E é isso aí. Pratiquem bastante essa parte. Né? Peguem os exercícios aí. Capítulo 3 do livro, né? Além das listas, deem uma olhada no livro. Ali, ao longo do capítulo 3, vão surgindo essas regras. E então, até a semana que vem, né? Quarta-feira é feriado. Um bom feriado para vocês. Boa noite.